Hoje nós estaremos recebendo da parte do Senhor a mensagem bíblica através da missionária Madalena Campelo, missionária emérita da igreja e educadora cristã da mesma. Sejam bem-vindos e que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Estes domingos, estudando sobre assuntos tão relevantes para a nossa igreja e assuntos estes baseados na vida de um jovem Timóteo. E nós não vamos deixar que este nome esteja esquecido hoje, porque nós já começamos a falar desse jovem com a irmã Reinalda na classe da escola bíblica. Marcas que alegram. Eu estava lendo a palavra de Deus, que está na Epístola de Paulo 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 até o 5, e vejamos que verbo o Paulo usou para expressar essa marca, ou seja, essas marcas que um jovem crente deixou para que todos nós somos jovens, somos filhos de Deus. Na eternidade não há idade, mas que vai servir para todos nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essas palavras introduzem a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ele faz uma porção de elogios, mas a começar da própria família daquele jovem cuja vida foi marcante do ministério de Paulo. E a família de Timóteo era uma família interessante. Ela vivia na cidade de Listra. Paulo já havia sofrido algumas perseguições e até mesmo uma grande surra em Listra, como pregador da palavra de Deus. E essa cidade realmente foi marcante para Paulo. Foi na sua primeira viagem, quando ele enfrentou gentios e judeus, e eles se tornaram cristãos. Uma outra coisa interessante da vida de Timóteo: ele era filho de uma mulher chamada Eunice, que era uma jovem judia, filha de Lóide. Interessantes, são nomes até modernos, né? Nomes bonitos. E a história diz que ambas eram viúvas, pois a Bíblia não fala a respeito dos esposos dessas mulheres. Mas o que foi que marcou o apóstolo Paulo a ponto de dar uma especial atenção a este jovem? Foram os princípios que ele recebeu em família, os princípios que ele recebeu, os ensinamentos que ele recebeu quando em família, tanto através da sua mãe Eunice quanto da sua avó Lóide. E Eunice e Lóide, mãe e avó, Deus em primeiro lugar naquela família, elas foram verdadeiras testemunhas para aquele jovem, sendo Lóide, aquela mãe de Eunice, uma verdadeira serva de Deus, que deixou com a sua filha os ensinamentos, os princípios, os quais ela passava para o jovem Timóteo. E eu sempre admirei muitos jovens da Bíblia e muitos jovens em algumas igrejas. Por eles eu tenho algum carinho especial, muitos deles. Há muitos jovens que têm me surpreendido durante toda a minha vida, enquanto eu tenho trabalhado nas igrejas, principalmente na área de educação cristã. Aqui na nossa igreja eu tenho alguns,
a começar aqui da minha esquerda, e outros mais que deixam marcos da nossa vida. E vejo alguns que eram meninos, que hoje já são jovens, meninos daqueles meninos que se escondiam embaixo dos bonecos de pelúcia, e o pai ficava preocupado, e hoje está aí operando o som. Vejo meninos que hoje são jovens e que já se casaram e que já se constituíram em família com 2 mocinhas, que já falam até nos namorados, na inocência delas, mas é pura fantasia, mas muita coisa aconteceu. Mas o que mais me alegra e o que mais me traz assim conforto é de ver o jovem crente deixando marcas na igreja por onde passa, marcas como Timóteo deixou na vida de Timóteo, aliás, na vida de Paulo. E Paulo chamava Timóteo de filho, e ele tinha mente semelhante à do apóstolo Paulo. Mas o que mais impressiona em Timóteo, e ainda prosseguindo na lição da escola bíblica, é que ele se deixava ser ensinado por Paulo. Ele era uma pessoa humilde em aceitar os conselhos, como tratar as pessoas mais jovens, como tratar as pessoas de média idade, como tratar as pessoas mais velhas, como proceder no seu ministério, como se comportar na igreja, como se comportar diante dos problemas, do relacionamento. Eram qualidades que o apóstolo Paulo ensinava. E a Bíblia diz, através do grande sábio Salomão, diz o seguinte, que ninguém aprende sem se deixar ser ensinado. E Timóteo se deixava ser ensinado pelo apóstolo Paulo. E ele não deixou de tocar em nenhum assunto que fosse necessário para que o jovem tivesse as marcas do Senhor Jesus, um testemunho brilhante no meio da igreja, no meio do povo de Deus e no meio daquele ministério tão precioso de Paulo. E isso nos faz relembrar algumas coisas que podem acontecer e que estão acontecendo no meio das nossas famílias. A nossa família e a nossa educação religiosa são peças importantes para a formação do indivíduo. Quando nós sabemos que Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele, isso é uma palavra tão séria, tão profunda, tão correta, que muita gente sabe decorado e passa batido, porque isso é muito sério. Se nós não tivéssemos tanto cuidado, tanta apreciação e levássemos tão a sério esse ensinamento, nós não teríamos as nossas igrejas vazias de jovens, nós não teríamos as nossas igrejas sem escola bíblica dominical. Porque a classe de jovens da escola bíblica dominical prepara o jovem para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a família, seu relacionamento com a igreja, e em todos os sentidos, e até na sua escolha profissional. Porque a escola bíblica dominical, ela é importante para a educação religiosa, principalmente na vida da família. E infelizmente, neste aspecto, nós estamos vendo que a igreja não está trabalhando seriamente nesse sentido, na preparação dos jovens e na preparação dos seus membros a partir da escola bíblica dominical. Por quê? O comportamento cristão não é uma coisa herdada, é uma coisa aprendida. E quem é que ensina esse padrão para vivermos uma vida cristã? É a própria palavra de Deus. Onde nós aprendemos a palavra de Deus? Em primeiro lugar, no lar, e em segundo lugar, na igreja. Muitas vezes nós fracassamos, vemos famílias fracassadas, a mãe está para um lado, o filho está para o outro, e hoje tem sido difícil unir as famílias em torno da palavra de Deus dentro do templo do Senhor, porque parece que as pessoas, que o mundo de hoje não está muito preocupado em ensinar aos seus jovens, às suas famílias, a serem prósperas e a darem alegria, uma alegria tão grande que chega a transbordar
no coração. Como é bonito ver quando um pai e uma mãe estão com o coração transbordante de alegria pela vida do seu filho, pela vida do seu amigo, pela vida daqueles a quem ele ensina dentro da própria igreja e dentro do seu próprio lar. Foi assim com Timóteo. Timóteo, certamente, para quem vivia naquela época, tão jovem, era quase um adolescente. E que hoje eu não gosto desse termo, mas as pessoas chamam de aborrecente. Eles não são adolescentes, eles são adolescentes, eles estão crescendo em todos os sentidos, formando o seu caráter, a marca do seu caráter, para que esse caráter venha alegrar o coração de Deus e alegrar a igreja do Senhor, tendo todos fielmente como servos de Deus, vivendo um relacionamento cristão, assim como Timóteo viveu. Também essa luta que existe entre os nossos jovens, os adolescentes da nossa igreja, para que eles se tornem adultos saudáveis, é uma normalidade. E por ser normal, é que nós precisamos ter mais cuidado com isso. E muitas vezes o jovem, o adolescente e até mesmo certos adultos ficam em dúvidas com relação a alguns aspectos da vida. Ou faço isso, ou aquilo. Ou sou isso, ou sou aquilo. Não pensem, os irmãos, que só os jovens têm dúvidas. Os adultos também têm as suas dúvidas. E muitas vezes o jovem escolhe até a sua profissão, escolhe o seu diploma, escolhe a sua faculdade que vai conquistar, mas nem sempre é aquela exatamente. Quando ele vai amadurecer, ele já está recebendo o seu diploma universitário e Deus às vezes quer que ele seja útil em outro aspecto. Até mesmo Martinho Lutero falou o seguinte: entrei para o convento contra a vontade de meu pai, de minha mãe, de Deus e do diabo. E foi ele que falou isso. E então, muitas vezes, as pessoas ficam tão duvidosas a ponto de pronunciarem certas expressões que nos assustam. Mas muitas vezes o jovem abandona sua crença religiosa por falta de exemplo no lar. Como pai, como mãe, como parente, como avô, como avó, qual é o exemplo que eu tenho dado no meu lar para que os jovens, aqueles que estão ao meu redor, sejam meus imitadores? E para que nós também possamos dizer, somos imitadores de Cristo. Então, alguns fatores que contribuem para que haja esse descontrole no lar. O lar que não lê a palavra de Deus é um lar descontrolado, termina sendo dividido. E um reino dividido não subsiste. A própria palavra de Deus diz. Um outro fator que contribui para que esse descontrole se aproxime do lar é a fé fingida. Às vezes a gente vem à igreja só por hábito, ou então vem à igreja apenas porque meu pai e minha mãe estão querendo que eu vá, não vem à igreja com prazer. E nós às vezes nem sabemos realmente o que a pessoa está desejando. Nós costumeiramente vemos pessoas que vêm à igreja, ouvem os sermões, ouvem a música e nem prestam atenção naquilo em que está sendo pregado ou cantado e nem está participando do culto. Tudo isso são coisas importantes e que são marcas que deixam na vida daquele que serve a Deus, como Timóteo. E se eu fosse falar mais sobre isso, eu estaria até entrando mais na área da irmã Rinalda hoje. Foi uma bela escola, um belo ensinamento a respeito da vida de Timóteo. Eu estou apenas fazendo um resumo do que nós vimos e a respeito disso durante a semana, que eu pensei muito nesse jovem. O lar que é descontrolado espiritualmente tem a falta de respeito mútuo. Ora, se Timóteo não tivesse uma mãe e uma avó que tivessem as qualidades espirituais que elas possuíam, certamente ele era um jovem rebelde, não se deixava ser ensinado por Paulo, era um jovem infrutífero e era um jovem que traria problemas.
principalmente naquela época em que havia tantas mudanças, tantos preconceitos, tantas coisas difíceis de serem entendidas. E hoje nós ensinamos e aprendemos na palavra de Deus como se deve tratar a viúva jovem, a viúva de 60 anos, a viúva que não tem filhos, aquela que tem filhos. Tudo isso Paulo ensinando para o jovem, para que ele fosse perfeito no seu ministério. Que maravilha! Por quê? Porque ele era um jovem que se deixava ser ensinado. E havia o quê? Respeito mútuo, porque aquela família se respeitava desde o princípio. Outra coisa interessante é que Paulo ensinava a Timóteo que ele fugisse das coisas do mundo, que não deixasse o mundo entrar em sua vida. E diz assim, e ele ainda é enfático, foge dessas coisas. E é assim que nós devemos fazer conosco aqui em nossa igreja, para que os nossos jovens sejam marcantes e que essa alegria faça transbordar o coração de todos. O relaxamento na construção do caráter dos filhos, em nome de uma falsa psicologia. Hoje nós temos tantos ensinamentos por aí que estão em contradição com a palavra de Deus, embora sejam científicos e às vezes baseados em experiências. Eu não vou me deter neste assunto aqui porque eu vou falar muito e eu acho que me deram a palavra muito perto de 11 horas. Mas o que acontece é que a família que Deus controla é diferente. A família que Deus controla, ela é uma família unida, ela tem prazer no serviço do Senhor, não precisa de regras para respeitar o idoso, para respeitar a criança, para respeitar a mulher, não precisa, porque ela já aprendeu pela palavra de Deus, pelos ensinamentos que foram transmitidos. E é isso que nós chamamos de princípios. E estes princípios são lições que nós vamos tirar da vida desse jovem. E que Paulo disse, olha, eu me lembro, mas eu me lembro com tanta saudade, chega a chorar. Ele estava lembrando de Timóteo com tanta saudade daquele jovem. E ele disse, eu estou desejoso de ver-te, eu estou querendo. Quando nós sentimos saudades de uma pessoa, nós queremos abraçar, queremos conversar, queremos matar a saudade, como se diz. E aí ele diz, eu estou transbordando de alegria pela vida daquele jovem a quem ele tanto ensinava. E veja que eu estou lendo a primeira carta, mas na segunda tem muito mais coisas, muitas coisas para que ele aprenda através de Paulo. Mas com relação aos princípios, nós vamos lembrar que o lar que tem princípios como o lar de Timóteo tem o próximo muito mais próximo. Nós convivemos com o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, então nunca o próximo se torna só próximo quando nós estamos dentro do nosso lar. Agora, essa proximidade é que nos faz aprender o respeito mútuo, a alegria de estarmos juntos. E isso é uma boa base que nós podemos construir no nosso lar. O outro princípio que nós aprendemos com a vida dele é o princípio da solidariedade. Nós precisamos investir em nossas igrejas, precisamos investir em todas as pessoas, em todas as idades, principalmente nos jovens. Investir no conhecimento da palavra, investir no seu preparo para que ele seja um bom líder, como foi Timóteo. E quem sabe alguns poderão até escolher o ministério que, quando a Bíblia diz que é aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então nós precisamos tomar como exemplo essas marcas que fizeram com que a vida de Paulo e Timóteo fosse uma vida que nos deixasse tantas lições preciosas nesse sentido. O outro princípio também que nós podemos pensar é o princípio da obediência. Esse é um princípio muito desgastado, tanto com relação aos nossos lares, quanto com relação à nossa igreja. Como tem sido difícil obedecer, mas obedecer em amor. O cristianismo, ele liberta em amor.
ele não liberta, ou seja, eu digo isso, mas é um paradoxo, não liberta escravizando. Aliás, nós somos servos do Senhor, mas o cristianismo é a religião que liberta. Liberta porque nós somos livres para servir e entregando o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons e a nossa capacidade em todos os sentidos. E esse, por ser mais desgastado, que nós temos a tendência de não queremos obedecer, geralmente nós temos tido o desprazer de saber que em muitos lugares o povo de Deus tem desobedecido tanto a palavra de Deus que tem se tornado uma verdadeira confusão no meio do povo de Deus, porque não obedecem a palavra de Deus. Eu sei de jovens em nossa igreja que leem a palavra, que falam do coração, que vivem a palavra, e isso também, eu digo como o apóstolo Paulo, isso transborda o nosso coração de alegria. E o último princípio, que deve ser o princípio da espiritualidade prioritária, como foi na vida de Timóteo, faz-nos lembrar Mateus 6,33, quando diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa casa, não for provedora de espiritualidade, o mundo não vai poder oferecer isso para nós. Então sejamos como Timóteo, assim, prontos para aprender, prontos para guardar a palavra, prontos para nos deixarmos ser ensinados. Porque aquele que pensa que já sabe tudo, ele não sabe nada. Quanto mais nós estivermos no altar de Deus, quanto mais nós estivermos estudando a nossa Bíblia com seriedade, quanto mais levarmos a sério a nossa espiritualidade, mais estaremos levando a sério os princípios que Deus colocou para servirmos ao Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe nesta manhã e que a vida de Timóteo seja também um exemplo para nós. E que também sejamos humildes, a ponto de nos deixarmos ser enviados pelo Espírito Santo de Deus para produzirmos todos aqueles frutos bonitos que a vida de Timóteo ofereceu. E esses frutos deixam as marcas do Senhor Jesus em nosso caráter. Amém.